Hoje a gente vai montar um social media, um design de social media, pão de queijo. Acho que vocês já viram aí a arte lá no meu Instagram e hoje a gente vai montar o passo a passo. E eu quero que vocês venham juntamente comigo, tá? Então fiquem ligados aí, bora para mais uma aula, coloquem em prática e é isso aí. Vamos iniciar aqui pelo Photoshop, né? A ferramenta que a gente vai utilizar aí para fazer essa arte vai ser o Photoshop, tá bom? E aí vai descarregando, carregando. Vamos lá. E aqui, ó, a gente vai criar o arquivo 1080 por 1080, tá? Que é o padrão aí para redes sociais do Instagram, tá? E eu gosto de trabalhar aqui com pranchetas, aqui, ó. Habilita a pranchetinha, resolução padrão, cores, eu vou botar aqui Adobe RGB 1998 e vamos criar aí para nós ir para o nosso projetinho. Aqui, ó, criado, carregou, pronto, já está tudo criado aqui. Nossa telinha branca que vai ganhar cores, vai ganhar elementos, vai ganhar detalhes já já. A gente vai iniciar pelo fundo. Bruno, o que foi que você fez nesse fundo? No fundo, a gente pegou uma textura de tijolinhos, tá? Um background de tijolinhos vermelho. Vou puxar aqui para vocês, ó. E a gente vai redimensionar aqui dentro. Bom, com o botão esquerdo do mouse você vai puxando e redimensionando, tá? Então, eu sempre começo montando o background, tá? E aqui nessa parte de baixo eu vou trazer uma madeira que a gente utilizou para realizar aí esse social media, tá bom? Vou puxar aqui a madeira para vocês verem. Vou ganhar todos esses background, essas texturas, esses elementos, tá tudo aí abaixo da aula, tá? Para vocês também fazer o exercício, colocar em prática. Porque eu sempre digo, nada adianta a teoria se não tiver a prática. Então, peguem os elementos, assistam a aula e coloquem em prática. Pronto, já redimensionei aqui, tá bom? Com o botão esquerdo do mouse, você pode redimensionar aqui, ó. Clicou em cima, Ctrl T, e aí com o botão esquerdo do mouse você vai redimensionando. Como vocês podem ver, a gente não vai utilizar esse fundo porque o nosso fundo já tem aqui a paredinha de tijolos, né, que a gente vai utilizar. Mas, Bruno, o que é que eu faço? Fácil e simples. Vem aqui na ferramenta de laço poligonal, aqui, ó. Clica com o botão esquerdo do mouse de um lado e clica aqui com o botão esquerdo do mouse do outro lado. E aí você só vai contornando, ó, clicando com o botão esquerdo do mouse, tá? E aí chegou aqui, o que é que você faz? Ó, aqui está em objeto inteligente, tá vendo esse papelzinho aqui? Que eu não sei se é um papelzinho, só estou falando mesmo para vocês perceberem que tem uma engrenagemzinha aqui, tá? O que é que você faz? Se você apertar em Delete, vai dizer aqui, ó. Aí o que é que você faz? Você vem aqui com o botão esquerdo do mouse em cima dessa camada aqui, tá? Aí você faz assim, ó. Rasterizar a camada. Novamente, Bruno, volta aqui. Ó, tá vendo aqui? Você vem aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse nessa camada e rasteriza. E agora você aperta Delete, que tá tudo certo. Deletou e agora a gente vai utilizar somente essa partezinha aqui de baixo. Agora eu vou só redimensionar aqui, ó. Já sabe, né, como redimensiona? Diz aí para mim. Ctrl T com o botão esquerdo do mouse, puxa e aí, ó, tudo certinho. Isso. Pronto, madeira do chão já foi colocado, parede do fundo também. Agora a gente vai trazer o nosso objeto principal para a gente aí já começar a montar toda a estrutura da arte. E Bruno, qual é o objeto principal? É o produto, claro. Então, ó, vou puxar aqui para dentro o produto. Tá aqui o nosso pão de queijo carregando. Pronto, ó. Vocês vão perceber que eu já trouxe esse pão de queijo já tratado. Por quê? Para a gente não perder tanto tempo, para ser uma coisa mais rápida. Mas aí, vou mostrar aqui para vocês o que foi que eu fiz nesse pão de queijo. Foi simples e rápido. Está aqui em objeto inteligente. Eu coloco sempre em objeto inteligente. Por quê? Para não perder a qualidade, tá? Então, está em objeto inteligente. Vocês vão ver o que foi que eu fiz. Que é um passo a passo, para você não se perder. Ó. Filtro de câmera RAW, para você deixar o pão de queijo assim, nessa tonalidade, né? Nesse tratamento. Você vem aqui em básico, vai vir assim fechadinho, você abre. Aí você vem aqui, ó, textura, aumenta, tá? Aí fica do seu critério. O meu ficou assim, porque eu fiz
umas configurações exatas aqui. Mas você vê qual fica melhor sua textura, sua claridade e seu desembaçar. Mas foi somente esses 3. Aí vocês vão, ó, aumentando e vão vendo aí, ó, a sua preferência. Vão vendo como fica melhor aí para vocês, tá bom? O meu já está tratado aqui, tá certo? Ok, mas se você quiser tratar algum outro produto, porque não precisa ser necessariamente esse pão de queijo. Eu não vou deixar esse pão de queijo disponível, porque esse pão de queijo aí é um pão de queijo do cliente, tá bom? Aí para não dar problema para vocês e nem para mim, vocês podem pegar outra foto de um hambúrguer, de outra coisa, tá bom? Mas não deixa de fazer a atividade. Então vamos tratar aqui os outros elementos. E agora, já posicionei aqui o nosso pão de queijito. Agora a gente vai fazer outro detalhe aqui, ó, que é a madeira aqui de baixo. Eu coloquei outra madeira aqui embaixo. Vou deixando aqui, mas depois pode ser que a gente melhore, mova para cima, mova para baixo. Ó, coloquei essa madeira aqui por baixo do nosso pão de queijo. Bruno, como é que eu faço para retirar esse fundo branco? Tem 2 maneiras. Ou você pode vir aqui na ferramenta de varinha mágica, tá? Tem aqui, ó, nas engrenagens, ou na parte aqui de ferramentas sua aí. E aí você dá um clique na parte branca e, ó, tá vendo aqui? Tá em objeto inteligente. Tem que clicar com o botão esquerdo do mouse, direito na verdade, rasterizar a camada e apagar com o delete do teclado. Então, ó, já deletei. Tem essa forma com a varinha mágica. Deixa eu apertar aqui Ctrl Z para mostrar outras formas aqui para vocês também. Aqui realmente é um passo a passo, tá? Só não aprende quem não quer. E também você vem aqui, ó, pode vir aqui em propriedades, que se não tiver aqui suas ferramentas aqui, você pode vir aqui, ó, em janela, propriedades, e aí, ó, como está em objeto inteligente, você vem novamente com o botão esquerdo do mouse, rasterizar a camada, ações rápidas e a nossa velha e boa removedor de fundo, aqui, ó, aplicar. Vai retirar somente a parte branca, ó, porque a ferramenta é inteligente e ela consegue detectar aí o que é fundo e o que não é, tá bom? Tem essas 2 formas, aí você vê qual é a melhor. Eu utilizo as 2. Quando uma não dá muito certo, eu utilizo a outra. Eu vou arrastar aqui para baixo do pão de queijo. Ó, você vai ver que já vai começando a ganhar uma formazinha aqui, ó. Como eu falei a vocês, a gente vai sempre redimensionando para ver qual posição fica melhor. Estou fazendo a olho nu aqui, tá bom? Eu vou melhorar isso aqui, ó. Dar um pouquinho mais para trás, porque tem mais detalhes. E aí a gente vai ajustando. E aqui no fundo, como vocês viram, eu utilizei como se fosse um fornozinho, tá? Como se fosse o pão de queijo saindo do forno, entende? Então eu criei aí uma lareirazinha. E aí, Bruno, como foi que você criou essa lareira? Primeiramente, a gente vai criar aqui um retângulo, vem aqui em formas, puxa com o botão esquerdo do mouse, criou o retângulo. Agora a gente vai trazer aqui para trás, ó, para trás de tudo, acima da madeira, do chão. Tá vendo? Ó, ficou aqui. Pronto. E aí, você pode ver qual tamanho você quer essa sua lareira. Ctrl T, que eu vou redimensionar. Segura Shift, arrasta com o botão esquerdo do mouse para um lado, segurando o Shift, tá? E aí, ó, vou deixar mais ou menos desse tamanhozinho aqui. E agora eu vou trazer nosso outro detalhe de tijolinhos que foi que eu utilizei para fazer a lareira. Tá vendo aqui que o nosso background de tijolinho está acima do nosso retângulo? Aí você vem aqui em Alt e, ó, vai aparecer essa setinha para baixo, ó, quando você pressiona Alt. Tá vendo? Se não aparecer, é só você botar o mouse aqui em cima, ó, para baixo um pouquinho e vai aparecer essa setinha. Aí você vai fazer o seguinte, ó, dá um clique com o botão esquerdo do mouse. Pronto. Clipou. É como se fosse dentro mesmo do retângulo. Ele só pega essa área do retângulo, tá vendo? Ó? Pronto. Aqui eu já posso ter mais ou menos uma noçãozinha de como vai ser a nossa lareira. E aí, Bruno, para formar essa parte aqui de dentro, para a gente colocar o fogo dentro, o que foi que você utilizou? A gente vai criar outro retângulozinho. Eu gosto de criar retângulo porque a gente vem aqui em formas, ó, pega um retângulo, porque o retângulo me ajuda a deixar as coisas alinhadas e sem um canto menor do que o outro. Eu fui tentar fazer a olho nu com a ferramenta de laço poligonal,
Isso é o meio torto. O retângulozinho aqui, ó. Clica com o botão direito do mouse, clica aqui na ferramenta de retângulo, e aí com o botão esquerdo do mouse pressionado, você faz isso aqui, ó. Vai puxando, ó. Só puxando aqui, ó. Deslizando, e aí você vê o tamanho que você quer, tá? Soltou, foi criado o retângulo, tá vendo que a lareira já vai começando a ganhar forma? Tá vendo aqui, ó? Tá tudo ganhando forma já. E aí, ó, Ctrl T, se eu quiser redimensionar, segurando o Shift com o botão esquerdo do mouse, você vai fazendo isso aqui. Se você quiser deixar bem retinho, tá? Eu vou deixar mais ou menos assim. Acho que assim fica bem interessante. Agora, esse fundo aqui, eu vou deixar ele na cor preta. Bruno, como é que faz para mudar a cor? É só dar 2 cliques aqui, ó, nessa opçãozinha aqui, esse retângulozinho. 2 cliques e aí já vem aqui, ó, na função de mudar a cor. É só um detalhe mesmo. E aí, a gente vai também utilizar um efeito. Mas, Bruno, que efeito é esse? Primeiro, antes de fazer esse efeito, eu quero fazer aqui um detalhe que vai ajudar muito a gente. Qual é esse detalhe? É o seguinte, você vem aqui e você vai rasterizar esse retângulo aqui, ó. Você vai rasterizar esse retângulo aqui. Aqui é como se fosse uma forma. E a gente vai utilizar essa forma para fazer o corte direitinho aqui na nossa textura de tijolinhos. Bruno, como é que faz isso? Você não já rasterizou a camada? Aqui tem que rasterizar com o botão. Deixa eu voltar novamente para vocês verem. Olha só. Clica aqui com o botão direito do mouse. Direito, tá, pessoal? E rasteriza a camada aqui, ó. Nosso retângulo que está por cima do tijolinho. E aí aqui embaixo vocês vão ter que rasterizar também. Tá? Então, rasteriza. E aqui em cima da camada, olha só, segue aqui a mãozinha. Aqui em cima da camada, o que é que você vai fazer do retângulo? Você vai pressionar Ctrl e dar um clique com o botão esquerdo do mouse, tá? Tá vendo que apareceu essa seleçãozinha aqui, ó, na mãozinha? Você dá um clique. Pronto, já foi selecionado. Ctrl, apertou com o botão esquerdo do mouse, selecionou, e agora você vem aqui embaixo na camada do tijolinho da lareira e vai dar um clique. Pronto. Olha só, se eu tirar essa camada, vai aparecer somente o fundo da lareira que eu fiz a marcação. Mas o outro retângulo já foi recortado, tá vendo? Ó? Já foi recortado ele. Então, no caso, a gente só está utilizando aqui um pedaço do background que eu coloquei aí para vocês, tá? Já não está mais completo, tá com corte. Aí, Bruno, como é que eu faço para tirar essa seleção? Ctrl D. Pronto, tirou a seleção. E agora a gente vai aqui na função, no FX, chanfro e retalhe. Não aperte Enter, tá, pessoal? Porque senão sai. E agora você vai colocar essas configurações aí, ó. Profundidade, vamos colocar 100. Tamanho, vamos botar o tamanho 13. Tá? Olha só que aqui já vai ganhando forma realmente de lareira. Vai dando aqui uma impressão como se tivesse dentro mesmo. Uma parte aqui 3D. E agora vamos para a suavização. Que eu vou colocar 0. Sem apertar Enter para não sair. Aqui eu vou botar 50. E aqui eu vou botar também 50. Tá pertinho aí, 51. 50. Pronto. Olhou tudo direitinho aqui? Como é que tá? Grava aí para você fazer também. E aí você vai fazer aqui, ó, OK. Agora sim você pode apertar Enter ou OK. Tá vendo aqui que a nossa lareira ganhou forma? Tá vendo? Ó, sem o chanfro e atalho. Tá vendo? Com. Já ganhou uma formazinha aqui embaixo, ó. Como se fosse realmente uma lareira colocada na parede, tá? Esse detalhe é muito, muito, muito interessante. E aí, ó, você pode tirar ou deixar aí, tanto faz. A gente utilizou só para fazer a marcação e o recorte. E agora a gente vai trazer outro detalhe também, que vai dar um tchan aí na nossa arte. Qual é esse detalhe? O fundo Fire, fundo de fogo. Então, como é que faz, Bruno? Para ficar somente dentro da lareira. E vem aqui a camada do fogo, tá? Que a gente quer pegar somente essa parte aqui de dentro. A gente não quer deixar esse fogo somente solto aqui na arte. A gente quer pegar somente aqui dentro da lareira. O que você faz? Você habilita novamente essa camada que a gente usou somente fazer a marcação e fazer o corte aqui na nossa parede de tijolinho da lareira. E você vem aqui, ó, em Alt, tá?
E apareceu a setinha? Apareceu, Bruno. Então, ó, clica com o botão esquerdo do mouse e pronto. Vai ficar somente lá dentro. Olha só que interessante, cara. Agora você vai apertar Ctrl T e vai fazer aquela velha redimensionada, tá? Ajuste. Fazer esse ajuste aqui, como você quiser, tá bom? Quando aparecer essa setinha aqui de virar, você pode apertar o botão esquerdo do mouse e fazer esse giro, ó, tá vendo? Eu vou posicionar mais ou menos assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou deixar mais ou menos assim. Qualquer coisa eu ajusto quando eu for colocar o outro efeito de faísca, tá? Mas assim para mim tá muito bom. Show de bola. Já tá ganhando muita forma a nossa arte. Agora a gente vai para a parte de quê, Bruno? A gente vai para a parte de colocar aqui o nosso preço e a nossa descrição, não é mesmo? Tá vendo, pessoal, que primeiro eu monto a arte todinho, ó. Tô fazendo toda a montagem para depois a gente fazer detalhes de sombra, detalhes de cores, tá bom? Então, eu faço assim, esse é o meu processo criativo. Vocês podem seguir o de vocês também, tá bom? Nada é regra. Então, ó, eu vou puxar aqui uma plaquinha que a gente vai utilizar para informar a descrição do produto e também o preço, tá bom? Que é essa plaquinha aqui, ó, bonitinha. Olha que plaquinha bonitinha. Olha só. Eu vou deixar ela disponível aí, porque ela só está disponível numa plataforma paga, tá? Mas eu vou deixar aí disponível para vocês todo o material, como eu já tinha falado. Olha só, já está começando a ganhar forma. Olha como está ficando bonitinho a nossa arte. Imagine quando a gente fizer as cores, quando a gente botar o desfoque. Vai ficar show de bola. Então vamos lá. E outro detalhe também que eu vou colocar é um bacon, tá? É uns bacon aqui só para chamar a atenção mesmo, porque o nosso produto principal é o pão de queijo. Então a gente não pode tirar o foco dele, tá? Como eu sempre falo, não adianta uma arte cheia de detalhes se está perdendo o foco e não está conseguindo passar a informação principal, que é a propaganda do pão de queijo. Os bacon eu vou colocar para cima de tudo, tá? Primeiro eu vou desabilitar aqui o bacon e vamos fazer a organização. Bora lá. Eu vou colocar aqui, ó, chão. Bruno, não sei fazer a organização. É simples, é só você vir aqui, ó, onde está. Se você quiser renomear alguma coisa, você dá 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, aí você pode renomear, ó, apagando e coloca o nome aí que você quiser. E aqui, ó, para a gente organizar por grupo, o que é que você faz? Você clica em cima da camada, aperta Ctrl e vai selecionando com o botão esquerdo do mouse. Aqui, ó. Show. Isso aqui é o quê? A partezinha de baixo. Que já não entra mais na lareira, tá vendo? Aí eu posso apertar Ctrl G e aí formou um grupo. Dá 2 cliques e renomeia o grupo. Aqui é a foto do pão de queijo, já está nomeado. O quadro, que quadro é esse? Sim, o nosso quadrozinho aqui, né? Vou colocar aqui, ó, informações. Pra gente saber que vai fazer parte do grupo de informações. Já está bem organizadinho aqui e a gente já pode utilizar agora o bacon, tá bom? E agora, ó, vocês podem ver, vem o agrupado 2. O que é que você faz? Você vem aqui, ó, mais uma vez, na ferramenta de laço poligonal. Você vai, ó, dando cliques em volta, tá? Dando cliques em volta. Eita. Ó, pessoal, fez uma seleção errada, é só você apertar aqui Backspace, tá? Que ele vai apagando, ó. E aí, ó, selecionei. Agora vocês viram aqui que está convertido em objeto inteligente, que eu não consigo fazer, deletar essa parte. O que é que você faz? Você vem aqui com o botão novamente direito do mouse e rasteriza a camada. E agora você consegue fazer aí, apagar esse outro que a gente não vai utilizar. Só vai utilizar esse aqui, tá? Então, ó, Ctrl T, redimensiona aqui com o botão esquerdo do mouse, clica e arrasta, tá vendo? E eu vou colocar mais ou menos esse bacon aqui, ó. Aqui, isso. Vou botar aqui só para ganhar um detalhezinho, tá? E aí eu quero duplicar esse bacon. Como é que eu faço, Bruno? De maneira rápida. Aperta Alt e com o botão esquerdo do mouse você arrasta em cima do objeto que você está selecionando aqui na camada, tá bom? Então, ó, Ctrl T. E agora eu quero virar esse bacon no modo inverso. Como é que eu faço? Ctrl T, clica aqui, ó, em cima dessa seleçãozinha aqui no meio, pode ser.
aqui com o botão direito do mouse, vou vir aqui, ó, virar horizontalmente. Pronto. Olha aí. Deixar mais ou menos aqui, ó. Pronto. Nesses detalhes, a gente já pode começar a fazer a parte de cores, de sombras, para a gente já começar a ganhar ainda mais detalhes em nossa arte. Montei aqui toda a estrutura, depois eu vou colocar as informações aqui, tá bom? Então vamos lá. Essa parte aqui do pão de queijo, o que é que eu vou utilizar? Tá vendo que tá uma parte bem seca aqui? O que é que a gente pode utilizar? A gente pode fazer a sombra, né? Então, ó, você vem aqui abaixo da camada do pão de queijo, cria uma nova camada aqui no maisinho. A gente vai utilizar para fazer essa sombra a ferramenta de Eclipse. Bruno, tem como fazer sombra com ferramenta de Eclipse? Tem sim, eu vou ensinar aí para vocês, caso você não saiba. Com o botão esquerdo do mouse, segure e arrasta. Ó, você vai arrastar assim, tá? Se você arrastar assim, a sombra vai ficar feia. Arraste assim, ó, como se fosse reto, tá bom? Depois eu vou ensinar outra maneira também. Ó, tá na cor amarela, tá vendo? Já tá aqui por baixo, que eu selecionei abaixo da foto do pão de queijo. O que é que você vai fazer? Você vem aqui, ó, em cima, ó, em preenchimento, você vai colocar preto, porque sombra é preto, né, pessoal? Então, ó, coloquei preto, Ctrl T aqui. Então, vou botar mais um pouquinho aqui para frente, para ficar visível, já que a luz vai vir daqui, ó, essa parte de trás e de cima, tá? Ó, Ctrl T, segurando o Ctrl e com o botão esquerdo do mouse você vai ajustando a sombra. E agora a gente vai colocar o efeito de desfoque para dar aquela impressão realmente de sombra. Tá vendo que tá bem duro ainda aqui? Não parece uma sombra. Então a gente vai aqui em filtro, desfoque, desfoque gaussiano, converter em objeto inteligente. E aqui você vai somente ajustar a sua sombra, tá? Você vai para menos, você vai para mais. Eu vou botar mais ou menos aqui. Acho que aqui tá bom. Tá bom. Vocês estão vendo que ainda tá bem duro aqui? A gente ainda vai mexer um pouco aqui, tá bom? Aqui, ó. Já coloquei a sombra, já tá começando a ganhar forma. Bruno, não, eu quero uma sombra mais clara. É só você selecionar aqui a camada, vir aqui em opacidade, ó, e diminuir o tanto que você quiser, tá? Mas olha a diferença já. Não tá 100% ainda essa parte, mas olha a diferença. Vendo, ó, já dá um realismo, né? Eu vou vir aqui, ó, apertar Ctrl mais para dar o zoom. E vou fazer o seguinte, Ctrl T, vou colocar só um pouquinho mais para dentro, tá? Para não ficar uma sombra tão jogada para trás, para fora, quer dizer. Perdão, aqui, ó. Pronto, redimensionei. Agora sim eu posso aumentar todinho, porque aí já está mais perto, né? Quanto mais perto a sombra, mais ela fica forte, tá? Tem essa leizinha aí da sombra. Bruno, o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais essa parte? Clica aqui na parte de camadas da foto do pão de queijo, tá? Clica aqui, ó, em camadas, foto do pão de queijo selecionada. Clica aqui em nova camada, no maisinho, e agora você vem naquele macete que eu lhe ensinei, nesse instante. Então, na Alt, com o botão esquerdo do mouse, você dá um clique, pronto. Fez aqui a seleção, vai ser somente utilizado, a camada que a gente criou vai ser somente utilizada na parte do pão de queijo. E agora a gente vem aqui, ó, em pincéis, tá? Olha como tá grandão. É só você utilizar o colchete de cima para diminuir. E aqui tá na cor amarela, só que a gente vai utilizar preto, porque a gente está utilizando essa parte de sombra é preta, não é isso, pessoal? E aí, o que é que você pode fazer? Você pode descer aqui, ó, diminuir mais o fluxo e mais a opacidade. Aí fica a critério de vocês, tá? Isso não é regra. Vocês fazem teste aí para ver como fica melhor. Pronto. Tá vendo que eu já coloquei uma sombra? Já melhorou essa parte do nosso pão de queijo? Olha só. Já deixa bem mais realismo. E aí, eu vou deixar assim. Qualquer coisa a gente vem aqui e altera alguma coisa. Pronto. Agora vamos aqui para a parte ainda do fundo da lareira. Vamos voltar para a nossa lareirazinha e dar mais ênfase a ela. Aqui, o que foi que eu pensei? A gente pode utilizar também faísca, como se fosse faísca saindo do fogo para fora, para dar aquele realismo,
tá bom? E aí, ó, a gente puxa aqui a faísca, trazer aqui o arquivo da faísca, carregando. Pronto, carregou, ó, já vem selecionado, você só vai, com o botão esquerdo do mouse, só vai organizar aqui, ó, tá? Bruno, mas a camada da faísca tá acima do pão de queijo. O que é que você faz? Seleciona aqui a camada da faísca e empurra aqui para baixo, tá? Mais ou menos. Deixa eu abrir aqui o grupo da lareira para me dar uma olhada. Olha só, tá aqui a faísca, tá vendo que a gente criou o grupo? E aí, vou botar aqui acima desse fogo, porque eu não quero que ela fique dentro, tá? Eu quero somente que ela fique como se fosse para fora mesmo. Então, ó, se eu coloco aqui dentro, vai ficar somente lá dentro, não dá nem para ver, porque tem um background aqui do fogo. Então, ó, quero aqui, ó, acima da camada do fogo de dentro da lareira, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aqui mudar o Blast Mode, tá? Então, olha só. Vamos aqui no Blast Mode, tá? Que é o definir o modo de mesclagem. E vamos procurar um aqui que fique top. Olha só, esse aqui já ficou, hein? Que é o sobreposição linear. Isso aqui já ficou muito bom. Mas vamos ver se tem outro. Não. Esse aqui mesmo, de primeira, ficou muito bom. Bruno, quero deixar mais forte a faísca. Como é que eu faço? É só você duplicar. Ctrl J. Tá vendo que ela ganha bem mais vida? Mas é só se você quiser, tá bom? Eu vou deixar assim mesmo. Somente com uma camada de faísca mais fracazinha, até porque quando a gente colocar o efeito, ela vai dar uma ênfase muito grande, tá bom? Vocês estão vendo que está meio poluída aqui a nossa lareira, está meio tirando o foco do nosso objeto principal. Mais uma vez, sempre trabalhar para divulgar o nosso objeto principal e não nenhum detalhe. Então aqui ó, já ficava uma coisa meio poluída. Como é que eu posso resolver isso, Bruno? Simples e fácil. Vem aqui na camada do fogo, aí você vai clicar com o botão esquerdo do mouse, rasterizar a camada, e agora a gente vai colocar um efeito de desfoque de caixa, tá? Para perder um pouco o foco aqui de trás e trazer mais foco para frente. Todo detalhe que você coloca desfoque, já já a gente vai colocar mais desfoque aqui em outros objetos, mas todo detalhe que você coloca desfoque traz, a nitidez cai para frente. Vocês vão perceber isso. Olha só, filtro, desfoque de caixa. Olha só, tá vendo? Tá vendo, pessoal? Ó, antes, uma coisa meio poluída. Se eu já começo a colocar desfoque lá atrás, a nitidez já cai para frente, tá vendo? Até a faísca mesmo já ficou mais visível. Então, ó, eu vou deixar mais ou menos assim mesmo, tá? Ficou muito bom. A faísca já tá bem mais visível também. Ctrl T na faísca, eu vou aumentar essa faísca para ter aqui, ó. Realmente, o efeito está saindo. E agora o nosso próximo passo é fazer aqui essa parte de baixo da madeira, trazendo mais foco ainda para o nosso pão de queijo, tá? Então, ó, vamos organizar também aqui é a parte da madeirazinha, né? Então, ó, selecionou aqui a madeira, Ctrl e vai clicando aqui para selecionar as outras camadas. E agora vamos organizar essa parte aqui do nosso pão de queijo, ou do seu hambúrguer, não sei o que você vai utilizar, pode utilizar pizza, você que sabe aí, fica a seu critério. Agora a gente clica aqui na camada, tá? Aperta Ctrl e vai selecionando aqui as camadas, ó. Clicando com o botão esquerdo do mouse, não esqueça disso. E agora Ctrl G para criar o grupo, e aqui a gente pode colocar o nome de pão de queijo. Olha só, pronto, tá vendo, ó? Tudo organizadinho por grupos. Isso vai facilitar muito, seja na hora de você manusear as informações, os elementos, e seja na hora também de fazer aquela alteração para o seu cliente. Então, sempre faça grupos e sempre mantenha a organização. O que é que eu vou fazer nessa parte de baixo, que eu chamei de chão, né? Eu vou colocar aqui um efeito escuro, como se fosse de vinheta. Como se fosse, não, é uma vinheta, tá? Aquele efeito de vinheta. Criei aqui uma nova camada, no mais, vem aqui no pincel. Ó, se o pincel tiver assim, ele vai pegar, mas eu não gosto de utilizar assim, porque você perde um pouco da noção do tamanho. Ctrl Z aqui para voltar, ó, só quis mostrar a vocês. Quando ele tiver tipo com essa cruzinha, é porque o seu Caps Lock está ligado, aí você vai e desliga. E aqui você consegue, ó, aumentar, diminuir nos colchetes. Diminui no colchete de cima, aumenta no colchete de baixo. Então, ó,
com um pincel macio, tá? Que já vem instalado aí no seu Photoshop, é de ler, já vem. Você vai passando, ó, suavemente. Lembrando que aqui também o fluxo e a opacidade está diminuída, por isso que ele está aqui, ó, um pouco leve. Mas caso esteja muito duro, é só você vir aqui em opacidade e também controlar. Tem essas duas formas também que eu utilizo, tá bom? Vou passando, legal. Passando aqui nas laterais também, já para dar aquele efeito, tá? De vinheta. Tem como também você fazer isso no filtro de câmera RAW. Tem a funçãozinha lá de vinheta e você pode também fazer essa vinheta. Eu prefiro fazer na mão mesmo, que fica bem do meu jeito, não fica uma coisa automática. Aqui, ó, se eu quiser eu coloco mais vinheta, se eu quiser eu diminuo, fica ao meu critério. Por isso que eu faço na mão mesmo, tá? Com o pincel macio. Vamos lá, ó, passando. O intuito de eu fazer aqui essa vinheta é o seguinte, tá vendo aqui que os lados ficam brancos? Se eu colocar a vinheta, já traz mais uma vez o foco principal para nosso pão de queijo. Além de ficar também mais bonito visualmente, né? Eu gosto muito de trabalhar assim. Já aplicamos aqui a vinheta, tudo certo. Agora a gente vai para a parte de aplicar a sombra na nossa lareira. Já que a gente já está com essa parte de vinheta, aplicando sombras, a gente vai aplicar a sombra aqui na nossa lareira, tá bom? Ctrl mais para dar o zoom, para a gente ter mais precisão. Agora a gente vai lá no grupo da nossa lareira, tá? Aqui, ó, grupo da nossa lareira. E vamos criar uma camada abaixo de todas, tá bom? Você vem aqui abaixo de tudo, da lareira toda, e vamos criar aqui uma camada. Agora vamos aqui novamente com o pincel macio, vamos diminuir no colchete de cima. Agora aqui sim eu posso deixar aumentado toda a minha opacidade e meu fluxo, tá bom? E aí você pode ir passando aqui, ó, aos poucos, pressionando o botão esquerdo do mouse e arrastando, ó, tá vendo? Você vai colocando aqui, ó, sombra, já vai dar um realismo aí muito grande na sua arte, tá bom? Olha só, aplicando aqui, ó, aos poucos, você vai. Bruno, eu quero mais forte. Só você passar muitas vezes, ficar passando. Mas não passe muito forte para não pegar muita sombra aqui nessa parte de cima, tá? Porque a sombra tem que ficar somente em volta da lareira, como se fosse um efeito em 3D. Olha só. Eita, passei demais. Bruno, passei demais. O que é que eu faço? Ctrl Z. Por isso que é bom você ir passando e você solta e coloca. Só, ó, passa, solta, bom, e coloca. Solta, passa, solta e coloca. Pronto. Para mim tá bom. Essa sombra aqui. Bruno, achei que ficou muito forte. Só você vir aqui em opacidade e diminuir mais, garotinho ou garotinha. Para mim, eu vou deixar aqui, ó. Pronto, tá bom demais. Tá vendo, ó? Sem com. Tá vendo? Já deu um realismo, né? 100% realismo. E como a gente está aqui nessa pegada de colocar sombras, vamos colocar sombra aqui também, ó. Tá vendo? Tá uma coisa bem artificial. Vamos colocar sombra aqui também na nossa madeira. Se você quiser ir diretamente na camada da madeira, é só você dar um clique aqui, ó. Tá vendo? Já seleciona aqui automaticamente. Tá bom? Isso aqui tem que estar selecionado também, viu? Essa ferramentazinha aqui, ó, de seleção automática. Você seleciona ela e você dá um clique em tudo que você dá um clique, ó, vai para a camada. Tá vendo? Ó? Cliquei no bacon, vai pro bacon. Aqui, ó, facilita muito. Eu particularmente gosto muito. E agora a gente vai criar uma camada, uma nova camada abaixo da madeira. Ah, Bruno, ficou dentro do grupo da lareira. É só você subir aqui com o botão esquerdo do mouse, tá? Coloquei aqui em cima, ó, para não pegar no grupo da lareira. Ctrl mais, tá aqui, ó, a camada limpinha. E agora a gente vai utilizar mais uma vez o pincel macio para fazer aqui a sombra, tá bom? Vocês vão perceber que eu gosto de utilizar muito o pincel macio, porque eu gosto muito de fazer as coisas manualmente, tá? Tem outras maneiras de fazer também, mas eu gosto muito de utilizar o manual. Às vezes dá até um pouquinho de mais trabalho o manual, mas para mim eu acho um resultado melhor. Eu particularmente. Olha só, passando aqui, pego um pouquinho aqui, eu vou só completar para fazer esse efeito. Não, acho que esse lado aqui não ficou tão legal. Ctrl Z. Não é não.
Ctrl mais para ter mais precisão. Quanto mais você der zoom, mais precisão você vai ter na sua aplicação. O segredo está no zoom também, principalmente quando é um efeito mais delicado, que aí sai muito melhor, com mais precisão, se você der um zoom. E uma lei da sombra, se lembra? Quanto mais perto, mais a sombra é mais forte. Fica uma sombra meio fraca, bem pertinho aqui, fica uma coisa meio artificial. Pronto, ó, já tá ganhando forma, tá? A nossa arte aqui, a nossa artezinha, nosso projetozinho de pão de queijo. E agora o próximo passo, depois de a gente colocar a sombra aqui abaixo da madeira, é colocar também uma sombra aqui, ó. Tá bom? Cria uma nova camada, ainda com um pincel macio, você vai colocando uma sombrinha. Opa, Ctrl Z. Esqueci aqui de colocar somente para a parte da madeira. Então, ó, a camada tem que estar em cima da madeira. Então, o que é que você vai fazer? Alt novamente. Apareceu a setinha, clicou com o botão esquerdo do mouse. E agora você vai passando aqui, fazendo assim, ó. Tá vendo? Bruno, ainda achei muito forte. Aí sim você utilizar a opacidade. Mas para mim aqui tá bom. Como se fosse aqui a sombra da luz que está vindo aqui somente de cima, tá? Eu não quero que esteja luz aqui. Show de bola. E agora o nosso próximo passo é fazer também a sombra aqui dos bacons, tá bom? Bruno, como é que eu faço a sombra do bacon? É o seguinte, para a gente não utilizar aqui o pincel macio, que tem como fazer, mas vai dar muito trabalho, o que é que a gente pode fazer? A gente vai fazer o seguinte, um macetezinho muito top. Ó, clicou aqui em cima da camada do bacon, vai diretamente para a camada se a sua seleção automática estiver aí habilitada. E agora a gente vai fazer o Ctrl J, duplicou, tá vendo? E agora a gente vem nessa camada de baixo, que ficou abaixo do outro que a gente duplicou. E agora depois de duplicar, a gente vem aqui em FX, sobreposição de cor, e vamos colocar na cor preta, que é a cor da sombra, ok? Ok, pronto, tá na cor preta, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos apertar Ctrl T, e a gente vai selecionando, apertando, na verdade, o Ctrl, você vai com o botão esquerdo do mouse fazer o seguinte, ó. Você vai fazendo assim, ó, ajeitando e colocando. Ó, pessoal, o segredo é apertar Ctrl, tá? Seleciona Ctrl aí. Seleciona, aperta, pressiona. Vai apertando aí. E vai ajeitando com o botão esquerdo do mouse, ó. Você vai descendo, pegando esses pontos aqui, tá? Você vai descendo, descendo. Ó, pra mim aqui já tá bom. Vocês vão saber o porquê. Parece uma coisa artificial, né? Mas quando a gente vem aqui, ó, na camada da sombra, eu vou botar até aqui, ó. Bacon, sombra. Quando você vir aqui na camada da sombra, você vem aqui em filtro, desfoque gaussiano, e aí você tem o controle da sombra, tá vendo? Ó? Tá vendo que realmente fica uma sombra quando a gente faz esse efeito? Então, ó, eu quero mais ou menos assim, bem leve mesmo, não ficar uma coisa tão pesada não. Aqui mais ou menos, ó, tá bom. Pronto. 13,9. Olha só, antes, depois, com a sombrazinha fica bem mais realista. Tá vendo aqui esse bacon de cima, já que a gente está na pegada dos bacons, a gente vai colocar um efeito nele de movimento. Então, ó, vem aqui em filtro, desfoque de movimento, tá? A gente utilizou o gaussiano, mas a gente vai usar agora o desfoque de movimento. Agora, ó, a gente vai colocar o efeito como se realmente ele estivesse em movimento, caindo em direção aqui ao nosso pão de queijo. Aqui vocês vão perceber que tem tipo uma bússolazinha, tá vendo? Ó? Aqui é a direção para onde ele está caindo. Como eu quero que ele caia nessa posição assim, é só você deixar aqui, ó. Pronto. Deixou aqui. Aqui é só você controlar aí o quanto você quer que ele fique desfocado, mais ou menos, caindo. Eu vou deixar aqui, ó, em 15. 15 para mim já tá bom. E no outro nosso bacon, a gente também vai utilizar um desfoquezinho, tá? Filtro. Vem aqui em desfoque de movimento, como se realmente eles estivessem caindo. Mas esse aqui eu vou colocar bem mais leve, porque ele já está aqui perto da madeira, então, para não ficar uma coisa tão agressiva. Pronto. Ok, nossos bacon já está tudo posicionado. Nosso pão de queijo também.
Agora a gente vai aqui para a parte de colocar as informações na nossa plaquinha. Eu vou só dar uma diminuída nessa placa, Ctrl T. Selecionando o botão esquerdo do mouse, você consegue nessas pontinhas aqui, ó, apareceu a setinha, diminuir, tá? Eu sempre fico falando para vocês lembrarem, fixarem na mente, mas coloquem em prática para fixar ainda mais. Agora a gente vai colocar as informações na plaquinha. A descrição do produto, como eu já tinha falado, e também o preço, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos organizar isso aqui para não ficar uma coisa tão jogada ao vento. Ó, aqui é o bacon. O que é que eu faço, Bruno? Como eu ensinei já, seleciona em cima da camada, Ctrl selecionado, vai aqui, ó, apertando em cima das camadas, Ctrl G novamente, e você nomeia aí o seu grupo. E agora a gente vai utilizar aqui a fonte na nossa plaquinha, tá? Bruno, qual a fonte que você utilizou na plaquinha? Vamos começar pelo nome, pão de queijo. Então vamos lá. Cliquei aqui, ó, uma fonte nada a ver, que eu não utilizei nessa plaquinha. Vou só ajustar logo aqui, fazer o ajuste. Ctrl T com o botão esquerdo do mouse, ó. Você vai ajustando, pronto. E agora eu vou dar 2 cliques em cima do nosso nome, né? Nosso texto. Ctrl T e automaticamente vai aparecer aqui para a gente fazer a substituição do texto. Qual foi a fonte que eu utilizei? Foi a AnSimPro. Assim, se escreve assim, ó, AnSimPro. Vou deixar aí também embaixo para vocês, tá? Da aula para vocês colocarem em prática. Eu coloquei aqui, selecionei todas maiúscula, tá bom? Aqui, ó, esses 2 Tzinhos e vou mudar a cor para cor branca. E agora eu vou colocar o nome aqui, ó. Pão de queijo. Pronto. Pão de queijo. Ctrl T para a gente ajustar aqui. Show de bola. Como é que a gente pode dar ainda mais um realismo a essa plaquinha? Olha só. A gente vem aqui em FX, em opção de mesclagem. E a gente vai fazer uma mesclagem desse nome com a placa, tá? Você vir aqui e puxar todo, vai ficar um efeito meio feio, né? Então, o que é que a gente faz para ficar uma coisa bem suave? Simples e rápido. Você pressiona Alt, tá? E com o botão esquerdo do mouse, você pega só essa partezinha do lado, tá? Não pega todo. E vai arrastando, ó. Tá vendo? Ó, que vai fazendo uma coisa bem mais suave, como se ele realmente tivesse ali dentro da nossa plaquinha. É só um detalhinho bem simples, mas também que já dá diferença. Agora a gente vai colocar o preço. Então vamos aqui, ó, no texto novamente, dá um clique, vamos aqui ajustar, Ctrl T, e vem trazendo aqui, arrastando com o botão esquerdo do mouse. Para a fonte do preço, eu utilizei a amarelo, tá aqui, amarelo, pronto, amarelo. Tá vendo aqui que vai ficar meio estranho? Só você desabilitar aqui, ó, para não deixar tudo maiúsculo. E agora eu vou ainda ajustar ainda mais. Ctrl T e ajustando aqui, ó. E agora a gente dá 2 cliques em cima do texto e vamos colocar aqui o valor, tá? Shift 4, aparece aqui, ó, a cifra do dinheiro. E agora eu vou dar só um espaçozinho entre um e outro. Como é que eu faço isso? Tem 2 formas. Você vem aqui, manual, apaga e vai testando aí -10, enfim. Ou você vem aqui, ó, e vai arrastando, tá? Aparecer a mãozinha, clica com o botão esquerdo do mouse e vai arrastando. Aí, ó, bem melhor, porque você tem um ajuste melhor, tá? Você vai vendo como vai ficando o espaço de um a outro, tá bom? E agora a gente vai colocar o valor do pão de queijo. Esse pão de queijo, ele custa R$18. Então, ó, para ajustar mais aqui, Ctrl T, diminui mais aqui o símbolo do real brasileiro, Ctrl T no 18 e deixa maior aqui o nosso 18. E para completar, eu quero duplicar aqui esse texto. Como é que eu faço? Pressiona Alt, aparecer essas 2 setinhas, uma branca e uma preta, arrasta o botão esquerdo do mouse e já duplicou, tá bom? Clica 2 vezes para selecionar e apagar. E agora botar o 0 aqui, tá bom? E agora, Ctrl T e ajustar aqui. Vamos fazer também o efeito de mesclagem, para ficar os 2 iguais, né?
como se tivesse realmente escrito na plaquinha com giz. Esse é o intuito. Não fica 100%, não vou medir, mas dá um efeitozinho. Ctrl T, selecionar todos aqui, ó. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai selecionar essas camadas aqui do dinheiro, tá? Do valor do pão de queijo. Pressionando Ctrl, clica aqui no 18 e no 0. E agora você clicando com o botão esquerdo do mouse, você vai converter em objeto inteligente, tá bom? Olha só, converteu, pronto. Agora você vem aqui em FX, a opção de mesclagem, e pressionando Alt só na opçãozinha aqui do lado, tá? Para não arrastar ele todo, você vai vendo aqui, ó, como fica melhor para você. Para mim fica bom aqui, ok, show de bola. Vamos lá, pão de queijo, R$18. Já está começando a ganhar forma. Agora a gente vai para a parte aqui que eu coloquei o nome pão de queijo bem grande aqui nessa parte de cima, para dar um destaque ainda mais, tá? Mas antes de colocar esse texto, vamos também colocar a parte de desfoque. Eu também coloquei um desfoque aqui na parede, tá bom? É como eu falei a vocês, quanto mais desfoque no fundo, tirando a atenção do fundo, mais traz nitidez para o nosso produto aqui que está no meio, tá bom? A gente vai aqui em filtro, desfoque, e agora a gente vai utilizar o desfoque de caixa, só para lhe dar aquele desfoque de fundo e trazer ainda mais nitidez para frente, tá vendo? Ó, no 3 aqui ele já melhora. Então, ó, fiz o desfoque, eu vou também utilizar um desfoque, vou deixar um bem suave mesmo, tá? Bem suave mesmo, não é o 3, vou deixar no 1, só para detalhe mesmo. Pronto, show de bola. Agora a gente vai para a parte de finalização, que é a parte aqui do nome do texto, e vamos também utilizar aqui algumas opções de pesquisa de cores. Agora vamos fazer a parte aqui do nome de pão de queijo. Para o nome do pão de queijo, eu utilizei novamente aqui a fonte amarelo, tá? Que ó, já está nela selecionada, porque nós utilizamos aqui no preço, então já ficou salvo. Aí, pão de queijo. Pronto. Certinho aqui, nome pão de queijo. Ctrl T. Vamos colocar mais ou menos aqui, ó. Deixar mais ou menos aqui, dar uma seleção aqui, Ctrl T, para a gente deixar um pouquinho mais perto. Pronto, como se estivesse realmente ligado um no outro, tá? Pronto, aqui está perfeito. Perfeito para a gente utilizar agora o efeito. O que é que a gente vai utilizar nesse nome pão de queijo? Ele tem um efeitozinho, né? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar, vamos duplicar aqui o nome pão de queijo, tá? Vamos desabilitar o que está em cima, na camada de cima. Vamos em FX, traçado, e vamos aqui colocar na cor. Deixa eu dizer o código aqui para vocês certinho, tá bom? Vamos colocar aqui na cor FB. Eu vou por código para vocês ser mais preciso. DBBE. Pronto. Essa corzinha aqui, ó, bem neutrazinha. A gente vai deixar num tamanho mais ou menos. Aqui eu acho que tá bom. Mais ou menos aqui, ó. Tá? Já já vocês vão entender o porquê. Agora a gente vai utilizar o efeito. Deixa eu habilitar aqui a de cima, só para elas não se perderem, tá? Porque senão eu vou ter que encaixar novamente. Então, ó, Ctrl, selecionar de cima, Ctrl T para selecionar as duas e já ajustar as duas automaticamente, tá? E desabilita aqui a de cima, depois a gente vai utilizar, vocês vão ver. E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai aqui com o botão direito do mouse, vamos converter em objeto inteligente, tá? Ele pega todos esses efeitos que estavam aqui e agrupa. É como se fosse realmente agora só um arquivo. E agora a gente vai aqui em FX e vamos utilizar o efeito chanfro em etapa. Olha só, já veio tudo certinho aqui, que eu também utilizei na lareira, né? E a gente pode utilizar também os mesmos tamanho, mesma profundidade também para o nome. Ficou bem legal, olha só. Só vocês seguir aí essas informações, esses tamanhos aí, que dá tudo certo. Então, tudo feito. Vamos aqui em OK. É só vocês seguir também esses números aqui, tá bom? OK. Pronto. Tá vendo que eu já coloquei esse efeito aqui? Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai habilitar o nome de cima
já foi habilitado. Vocês não viram porque o nome de cima está branco. E agora a gente vai mudar a cor desse nome para um marrom, tá? Seleciono aqui, Ctrl T, e agora a gente vai utilizar a cor marrom. Vou dizer o código aqui para ser bem mais preciso para vocês. 6540 2B. Pronto. Essa é a cor que a gente vai utilizar no nosso nome. Ao invés de ser somente o nome pão de queijo, quando você coloca esse detalhe, já dá outra visão, né? Então, para melhorar ainda mais esse nome, o que a gente pode fazer? Não na camada de baixo, tá? Você esquece essa camada, que é como se fosse realmente somente contorno. Vamos trabalhar somente agora nesse nome, tá? Ó, se eu tiro, fica só a de baixo com o efeito. A gente vai aqui em FX e sombra projetada, tá? Que a gente ainda vai colocar uma sombrazinha. A distância, você pode diminuir mais. A expansão, mais ou menos aqui em 31, tá bom. Distância 10, opacidade, vou deixar aqui, só para ter mais um efeitozinho. Pronto, nome feito do pão de queijo. Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar uns efeitozinhos como se fosse pregado realmente uma corda, como se aqui fosse uma placa. Eu pensei nisso. Vamos só reajustar aqui esse nome pão de queijo. Aqui, ó, selecionar a camada, Ctrl, selecionar de cima, Ctrl T novamente e com o botão esquerdo do mouse você vai ajustando aqui. Só diminuir mais um pouquinho para ficar tão grande. Pronto, aqui, mais ou menos aqui. Show de bola. Agora a gente vai para a parte final, que é a parte de trazer as cordas aqui, como se realmente tivesse pregado, como se aqui fosse uma placa. E aí a gente vai puxar aqui a corda, o material da corda, tá? Carregando. Pronto. Agora a gente vai ajustar, tá bom? Aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse, você vai rotacionando, vai diminuindo, vou deixar aquela bem retinha para a coisa sair bem feita, né? Então, ó, vou botando aqui para cima, Ctrl J para duplicar aqui a camada da corda. Eu vou colocar aqui também nesse ladinho. Deixa eu dar mais um zoom, Ctrl mais, para ter mais precisão. Quanto mais precisão, mais a coisa fica bem feita. Tá? Pronto. Tá vendo que aqui ficou meio nada a ver? Saindo da onde essa cordinha? E qual foi a ideia que eu tive? Vou colocar aqui um pinozinho como se fosse realmente, sei lá, parafusado, pregado, tá? Olha só. Vocês vão ver que um detalhezinho já faz a diferença. Vou diminuir aqui, ó. E vou colocar bem aqui. E ficou pequenininho, né? Só aumentar agora. Você vai vendo o tamanho que fica melhor aí. Então, ó, vou botar o pino acima da corda, né? E vou botar mais ou menos aqui. Olha só. Mais ou menos, Ctrl T. Você botar mais ou menos aqui, ó, o tamanhozinho dele. Dá sempre zoom para ter precisão, tá? Pronto. O pino foi colocado, ainda ficou torto. Só você ajustar. Dá mais um, tá? Se não ficar do jeito que você quer, dá mais um, Ctrl mais, e agora sim, Ctrl menos. Vai lá na camada do pino, Alt, quando tiver as duas setinhas aqui, branco e preto, você arrasta com o botão esquerdo do mouse. Eu gosto sempre de estar falando a mesma função para vocês sempre lembrarem, mas vocês ainda vão lembrar ainda mais se vocês colocarem em prática. Pronto, ajustei. Olha só a diferença. Você pensa que um pinozinho desse não faz diferença, mas faz, ó. Deixa bem mais realista, né? Então é como se fosse realmente pregado aqui a corda. E agora vamos para a parte final da nossa arte. Estamos chegando ao fim, né? Tá vendo aqui que essa parte da corda está em cima da sombra? Eu quero que isso aqui fique tudo com sombra. O que é que eu faço? Crio uma nova camada. Venho aqui com o pincel macio. Aumenta aqui no Cool Shade de baixo. E vai passando também aqui a sombra, tá? Pronto, olha só. Antes, depois, tá vendo? Já casa com o fundo também, como se ele estivesse abaixo da parte da sombra. Pronto, show de bola. Para mim tá perfeito, tá bom? Tá perfeito. A cor da corda tá combinando também com a tonalidade da arte. Tá muito bom. Vou pegar aqui esse pão de queijo e vou também
fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui a sombra, selecionar aqui o efeito que eu coloquei, Ctrl T, e vou diminuir só um pouquinho aqui, só para fazer esse detalhezinho aqui. Vou botar esse bacon um pouquinho mais para cá, menorzinho, para não ter tanta. Ele é só um detalhezinho nosso, tá? Bruno, quero aumentar também essa parte do nome pão de queijo. Coloquei aqui, mas não gostei. O que é que eu faço? Você vai aqui, seleciona, como eu lhe ensinei, Ctrl, vai clicando aqui com o botão esquerdo, que você faz um grupo. Ó, tá vendo? Ó? Aí você coloca aqui ó, o nome. Aí você também, ó, Ctrl T, você tem como melhorar aí o seu texto, do jeito que você quiser colocar. Se quiser deixar maior, se quiser. Para mim aqui tá perfeito, tá? Então sempre manter a organização. A organização salva projetos. Estão vendo que tá quase finalizado aqui a nossa arte, né? Já fizemos toda a parte de sombra, todos os detalhes. Agora a gente vai fazer a parte de cores. É simples. Vem aqui na bolinha, tá? Pesquisa de cores. E agora vem aqui, ó, e escolhe a cor que você quer, tá? Bruno, tá muito agressivo essas cores. Não tô gostando. Calma, que é só você vir aqui, ó, em opacidade e diminuir, tá? Para não ficar tão agressivo. Olha só, antes, depois. É uma coisa de detalhe mesmo, tá? Coisa de detalhezinho mesmo. Só para você deixar uma tonalidade total da arte em uma cor só, tá? Porque ó, vocês conseguem perceber? Aqui tá meio verde, aqui tá meio amarelado, essa parte aqui, um tom marrom. Quando você faz essa pesquisa de cores, dá uma tonalidade real para a arte só, tá? Então, por isso que ele é feito também no final. Vou aumentar aqui também a opacidade um pouquinho. Tá bom? Olha só. Tá vendo? E agora aqui também eu vou colocar um equilíbrio de cores, tá? Aqui na bolinha, equilíbrio de cores. E vou puxar também para o lado meio avermelhadozinho. Olha só. Antes, depois, já dá uma tonalidadezinha melhor na nossa arte. Então é isso, criativo. Já estamos chegando ao fim. Agora a gente vai só dar o toque de mestre nessa arte. E aí, vocês gostaram do resultado? Conta aí para mim nos comentários, tá bom? Não esquece de colocar em prática. Não esquece também de me seguir lá nas redes sociais. No Instagram, principalmente, tá? No Instagram Design Bruno Leite. Para vocês ficarem sempre por dentro de aulas, tá bom? De novidades. Posto muitos stories, conteúdos, enfim. Agora vamos para a parte final aqui do toque de mestre. Agora a gente vai agrupar todas essas nossas camadas para a gente aplicar o filtro, tá bom? E o nosso filtro vai ser uma coisa bem simples, não vai ser uma coisa tão agressiva, porque vocês viram que a gente já trabalhou na parte de ambientação de vinheta, essa parte aqui do lado, já trabalhamos em cores, então vai ser uma coisa bem mais prática mesmo, só para a gente dar aquele tchan do final, tá? Bruno, como é que eu faço para agrupar todas essas camadas? É simples, Ctrl, Alt, Shift E, tá bom? Vai pressionando um de cada vez e aí agrupa aqui totalmente. Agora a gente vem aqui em filtro, filtro de câmera RAW e vamos vir aqui ó, em textura, aumentar um pouquinho a textura, a claridade também sim, só um pouquinho, coisinha pouca, tá? Deu o resultado, tá? Então é isso, olha só, coisa bem pouquinha mesmo, coisa de detalhes, de textura. Então essa foi a nossa aula de pão de queijo, passo a passo aí. Espero que vocês coloquem em prática, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa aí mais uma vez o seu feedback. Valeu, até a próxima!